Calma aí, ajeitar a roupa. Bem-vindo ao canal, eu sou o Douglas. E eu sou o Douglas. Bom, pessoal, eu tô gravando esse vídeo aqui, hoje, e ele vai ser postado hoje. Sobre uma situação, não veja como uma situação desagradável. É sério, eu tô vindo na maior boa vontade e compreensão nesse assunto desse vídeo. Mas deixa eu explicar a situação pra vocês. Ontem à noite eu tomei a decisão de expor uma coisa que já acontecia comigo há muito tempo, só que andou crescendo a frequência porque, poxa, um monte de problema aconteceu, tirei a máscara, fiquei mais evidente pra vocês, começou a aparecer umas mensagens iguais a que já eu vou mostrar pra vocês, mas é sobre vitiligo. Eu não escrevi nenhum roteiro pra esse vídeo, eu não escrevi nada, tá sendo feito no maior improviso e eu gostaria que você visualizasse esse vídeo até o final e com muito carinho. Sim, carinho, porque é algo que hoje faz parte da minha vida e faz parte também da vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. Beleza? Acertamos até aqui? Tranquilo. Espero que você veja até o final. Mas vamos lá. Como eu comentei pra vocês, eu ando vendo bastante mensagem de muita gente. Ainda mais em DM do Instagram. Eu não consigo responder todas, tento responder, e quando eu respondo no outro dia eu acordo ter um monte de resposta de volta. Se eu não responder de volta, por favor, me desculpa, mas eu tô tentando dar atenção pro carinho de vocês. E fazendo isso, eu recebi algumas mensagens de preconceito. Bom, no início de tudo eu gostaria de falar um pouco sobre preconceito, seja ele qual for. Preconceito homofóbico, preconceito racista, preconceito xenofóbico, qualquer tipo de preconceito é ruim, é prejudicial e é algo que você não deve fazer. Bom, como o nome mesmo já diz, preconceito vem de pré, uma opinião antecipada, por conceitos que você já deve ter enraizado. Então, na maioria das vezes, um preconceito, uma opinião antecipada, ela é prejudicial. Pelo menos essa é a minha interpretação. E no meu caso, o preconceito com o vitiligo, na maioria das vezes, é uma opinião bem disturbada, por falta de conhecimento. Por isso que eu não estou levando para o lado da maldade as mensagens que eu ando recebendo, porque são coisas tão ignorantes e eu sinto que realmente é por falta de conhecimento. Essas mensagens eu optei por deixar no anonimato, ou seja, apagar o nome das pessoas que escreveram pra mim, porque você sabe como é que é a internet. E eu não quero prejudicar ninguém, nem expor a ninguém. Mas dê uma olhadinha nessas mensagens que eu postei no meu Instagram ontem de noite. Bom, pessoal, vocês viram aí. E, na minha opinião, isso é pura falta de conhecimento de quem escreveu essas coisas pra mim. Eu até agora não interpretei como maldade. Se me aparecer alguma mensagem depois desse vídeo como maldade, falando mal do meu vitiligo, sinceramente, eu vou ficar puto, porque ali eu sei que a pessoa tá querendo aplicar uma maldade comigo. Mas vamos lá, como eu falei pra vocês, eu tô gravando esse vídeo de puro improviso e eu gostaria de falar pra vocês como foi o início do vitiligo na minha vida. Mas de antemão, eu queria falar pra vocês que eu sempre quis falar sobre o vitiligo. Eu só não sabia como, entendeu? Muita gente me pedia pra falar sobre esse assunto e eu ficava, tá, mas como eu vou chegar nesse assunto? Como eu vou interpretar esse assunto? E eu sempre fiquei nisso. Então hoje, sinceramente, eu acho que chegou a hora, pelo menos pra falar minha experiência. E minha experiência, ela nasceu quando eu tinha mais ou menos 14, 15 anos de idade. Na escola. Foi bem difícil, a minha adolescência foi... Acho que a adolescência de todo mundo é zoada. Mas não sei porque a minha deu merda. E o que acontece? O vitiligo, ele é uma doença autoimune, pessoal. Ela não tem cura. Ela é uma doença autoimune como diabetes, como lúpus, como psoríase, que também é doença de pele, entre outras. Então é o seu organismo atacando o seu próprio organismo. Por exemplo, os anticorpos, ele reconhece a melanina de algumas partes do meu corpo como inimigo e destrói. É só isso. Simplificando, é somente isso. Eu não vou contaminar ninguém. Eu não vou, me transformar num monstro. Eu não vou morrer de vitiligo. É um absurdo a gente, em 2020, ainda pensar nisso por falta de conhecimento. Então, o meu vídeo, eu quero trazer também conhecimento pra você. Eu já sofri vários preconceitos presenciais e eram coisas bizarras
que eu não gosto muito nem de lembrar. Mas hoje eu sou tão realizado por ter essa doença que de repente esse vídeo aqui vai ajudar as pessoas que também têm essa doença a conviver em paz. Hoje eu sou realizado, convivo em paz, não faço mais nenhum tipo de tratamento por escolha. Inclusive eu vou falar os tratamentos que eu fiz aqui, alguns são até engraçados. Mas vamos lá. Apareceu com 15 anos, eu não sabia o que era aquilo. Tipo, as pessoas achavam que era pano branco, que era como se fosse uma micosezinha. Real, não sei nem o que é o pano branco. Mas tipo, professora falando pra mim, isso é pano branco, e não sei o que. E sabe, ninguém sabia o que era aquilo. Até que minha mãe meio que desconfiou do que era aquilo e me levou num dermatologista. Na época, a gente não tinha grana pra ir num dermatologista particular. A gente começou o tratamento na Santa Casa, no Rio de Janeiro. E tipo, eu saía de Nova Iguaçu e ia pra Santa Casa. E lá na Santa Casa eles eram especializados em tratamento de vitiligo. Mas a gente tinha que descobrir se realmente era vitiligo. Então, olha só como é que eu fui exposto. Começou a aparecer algumas manchas. Eu tinha que fazer biópsia, mas a biópsia não saiu o resultado na hora. E lá era um centro de referência para estudantes de medicina e dermatologia. Então eu lembro até hoje como foi feito o teste de vitiligo em mim. O professor chegou com um monte de aluno, minha mãe assinou uma autorização e tal, para fazer o teste. Assim, era um teste aproximado. O teste real, a prova real mesmo, era a biópsia. E ele chegou numa mancha minha, eu não lembro qual. E eu acho que foi essa daqui, que hoje tem até um spotzinho aqui assim. Tá vendo? Foi essa? É que eu já tive tanta mancha e as manchas apagaram também. Tem tratamento, só pra vocês saberem, tá? Tá, vamos dizer que foi essa daqui, beleza? Ele chegou e fez um testezinho que ele encostou como se fosse uma agulhazinha. Assim, que era um teste de estamina, eu real não lembro. E começou a sair umas veinhas assim. E se essa veia parasse na borda da mancha, é porque eu tinha vitiligo. Se ela ultrapassasse, é porque era outra coisa. Então foi uma expectativa muito grande minha, da minha mãe e de todos os estudantes de medicina que estavam ali. E quando ela parou na bordinha, o professor foi e falou: possibilidades altas de ser vitiligo. Aí todo mundo anotou na prancheta. Eu fiquei: que porra é essa? Tô fudido. E minha mãe começou a chorar. Foi assim que eu descobri que eu tinha vitiligo. Depois se fez a biópsia, e na biópsia realmente constatou. E, cara, aquilo ali foi um baque, porque imagina, eu era adolescente, já me sentia o cara menos sortudo do mundo, e do nada uma doença de pele que ia afetar a minha estética. Mas pessoal, é aquilo, a aceitação. Eu demorei a aceitar. Tipo, eu era o tipo do cara que escondia. Eu adoro usar camisa de manga comprida até hoje por causa disso. Eu me vestia todo assim, usava capuz. Eu, na época, não tinha no rosto foi aparecer bem depois, ainda bem que eu tava tranquilo com isso, mas era no corpo inteiro, entendeu? Eu tinha uma aqui na bunda que parecia até o mapa da Rússia. Era um negócio gigantesco. Tinha no braço, tinha na perna. E aí eu comecei semanalmente e 2 vezes pra Santa Casa pra fazer tratamento. Ou seja, eu tava na escola, eu saía da escola, ia pra casa, almoçava, depois pegava uma van, ia pra Praça 15, o editor tá botando aí o percurso que eu fazia, pra chegar lá e começar um tratamento. Eu comecei um tratamento chamado pulvoterapia. É um tratamento onde eu entrava peladinho numa máquina e eu ficava rodando que nem um franguinho para poder fazer uma reação nas manchas e elas voltarem a pigmentar. Antes disso, eu tinha que tomar 2 horas um remédio e, cara, aquele remédio me deixava com a pele toda sensível. Era um negócio absurdo, tipo, tocava assim na minha pele, eu sentia a brisa na minha pele, eu me arrepiava tudo. Era um negócio insano aquilo. E eu tinha que ficar usando óculos o resto do dia inteiro. Então de noite eu tava de óculos escuros, porque qualquer luminosidade meio que afetava. Como aquilo ali agia no meu corpo inteiro, eu tinha que realmente proteger os meus olhos. E eu fiz isso durante anos. Cara, eu conheci aquela máquina até hoje. Era como se fosse uma máquina de bronzeamento artificial, que eu entrava e ficava tipo 10 minutos. As manchas começaram a ficar vermelhas e começaram a pigmentar. Esse tratamento foi o que mais deu certo pra mim na época. Mas era bem cansativo ter que ir longe demais pra poder fazer esse tratamento. E chegou uma hora que eu não pude mais fazer esse tratamento porque ele poderia acarretar um câncer de pele. Sim, a nossa pele é um pouco sensível, ainda mais nas manchas. Como ela não tem melanina, não tem meio que proteção. Então, por exemplo, se eu for pra praia, eu realmente tenho que usar protetor solar quase na pele inteira pra eu não ter problema, ainda mais nas manchinhas. Tipo o rosto aqui, ó, eu tenho aqui na pálpebra. Muita gente fala que não dá pra perceber, mas eu tenho aqui
Hoje eu tenho aqui também na boca, que tá aparecendo. E eu tenho essa daqui, a mais nova de todas, que o Facebook Game me deu. E é isso que eu queria falar com vocês também. É do psicológico. A gente tem que fazer um acompanhamento psicológico, porque é um descarrego emocional muito grande que acaba saindo na pele, literalmente, sabe? E vocês sabem o que eu sofri. Eu não sei se vai aparecer alguma depois dessas porcarias do canal que aconteceu, porque é assim, você passa pelo trauma e depois aparece. Mas eu tô meio que treinado já com isso e eu faço de tudo pra não aparecer. Mas essa daqui do Facebook eu não consegui controlar, deu merda mesmo, apareceu. E hoje eu não faço mais tratamento. Eu tô pensando em voltar, eu ainda não sei, eu tô pensando em voltar. Porque meio que foi muito desgastante os tipos de tratamento que eu já fiz. Teve um tratamento que a gente correu atrás, que era num remédio cubano, que era feito de placenta humana, brother. E era uma das dermatologistas mais caras do Rio de Janeiro, que fazia esse tipo de tratamento. A gente conseguiu uma grana, foi lá, comprou o remédio era muito caro, brother. Era um pote desse tamanho assim, e tinha que ficar passando aquilo nas manchas o dia inteiro. Eu vou te falar, foi o tratamento que menos fez efeito em mim. Tipo, foi ridículo, não deu, não foi. Aquele tratamento foi perca de dinheiro, parece que foi charlatismo, pra você ter ideia. E a gente começa a acreditar em um monte de coisa. A minha mãe começava a me entupir de couve, porque falava que couve era bom, porque todo mundo falava que couve era bom pra poder a pigmentação voltar. E mano, eu odiava aquilo. Era um negócio muito ruim, couve. Ela pegava, me batia assim, pegava um sumo e eu tinha que tomar aquilo ali todo dia, um copo desse tamanho. Não sei se fez efeito. Minha mãe disse que sim. E nessa brincadeira toda, minha mãe foi a mais guerreira de todas. Porque ela via ali o que estava acontecendo com o filho dela e foi correr atrás, entendeu? Que nem uma louca de um monte de coisa. Teve um outro tratamento também que eu fiz na Santa Casa de injeções. É uma injeção que não chega a penetrar no corpo, somente na pele. E eu lembro que na barriga eu tomei, mas olha só que eu tenho medo de injeção. Sim, não é medo, é meio calafrio, sabe qual é? Eu não sei se é com todo mundo, mas eu vou tomar. Aí eu fico daquele jeitinho, entendeu? Tomo de boa, mas nesse dia eu tive que tomar mais ou menos umas 25 injeções só na barriga. Então imagina a aflição que foi. Não lembro se fez muito efeito, mas um dos tratamentos que eu acho que fez mais efeito e eu não tive sorte, foi um que era como se fosse o transplante capilar que o 3K fez. Parecido. Ele tira uma ilha de pelo de algum lugar do seu corpo e planta lá onde está a mancha de vitiligo. E, cara, tirou algumas ilhas aqui, tipo, atrás da minha orelha e tal. Como se fosse, tipo, Minecraft mesmo. Pegou o quadradinho e ele vai, faz um buraquinho aqui e botou. Gente, um mês depois começou a pigmentar a mancha. Porque a pigmentação vem daquela ilha de pelo e começa a jogar pra pele. É um negócio surreal. E eu fiquei muito feliz com aquilo. Aí foi quando o estado do Rio de Janeiro resolveu fechar a Santa Casa Misericórdia no Rio de Janeiro. E acabar com o programa de tratamento de pele e afins. Então as pessoas que estavam trabalhando lá e fazendo isso foram embora. E eu fiquei sem o meu tratamento lá da plantação de cabelo nas áreas do vitiligo lá. Foi quando eu disse basta pra mim mesmo. Eu falei, mano, quer saber de uma coisa? Que se foda. Que se foda, eu vou ser feliz. E essa é a parte da aceitação que eu gostaria de falar com vocês. Eu sei que muitas pessoas têm vitiligo e todas elas escondem. É muita gente que tem vitiligo ou qualquer outro tipo de doença de pele. As mais comuns são psoríase e vitiligo, que são bem parecidas. Não esteticamente, mas do jeito que ela se comporta no corpo. É engraçado porque uma pessoa que tem vitiligo consegue reconhecer a outra muito rápido. Até por qualquer manchinha que existe no corpo. E ali meio que nasce uma broderagem, irmão de pele. Isso aconteceu até recentemente. Eu tava na casa do Esquipinho e eu vi o Caio que trabalha na Garena. Desculpa estar citando você aqui, mano. Perdão mesmo. Mas ele tem vitiligo. E cara, quando eu olhei ele, eu falei, caralho, esse maluco é brabo. Esse maluco é brother. E a gente tinha umas piadas lá, mano, que só a gente entendia. Um negócio louco. Inclusive, com piadas, eu não tenho problema nenhum. Vocês sabem que meus amigos brincam com isso. Eu tenho uma história muito divertida, que foi quando eu tava discutindo não, zoando. Sabe aquela zoeira que é pra ofender? Então, não sei o que, e falar da mãe, não sei o que. Aí chegou esse amigo pra mim, eu nem lembro o que eu falei pra ele. Ele chegou pra mim e falou, mano, cala a boca, tu parece até um pé de goiaba, uma goiabeira. Aí eu fiquei assim, caralho, ele tem razão, mano. Editor, bota uma goiabeira aí pra você ver aí. Na época eu tava com bastante manchinha. E, mano, eu parecia uma goiabeira, velho.
Na hora eu fiquei assim, muito triste, mas foi um triste engraçado. No outro dia eu já tava rindo daquilo. E eu contei isso pra alguns amigos meus que estavam gravando comigo, pronto, virei a goiabeira do rolê. Mas porque eu aceito brincadeira. Mas tem pessoas que não aceitam, porque ainda não estão realizadas com a doença que tem. Entendeu? Então tome muito cuidado quando você for brincar com alguém em relação ao vitiligo. Comigo não tem problema nenhum. Tipo, nos vídeos vocês sabem que eu tenho apelido de goiabeira, Nescau mal batido, napolitano. São várias piadas que existem em relação a mim. Mas isso não quer dizer que você tenha que tratar outra pessoa que tenha vitiligo assim. Na maioria das vezes a pessoa não aceitou ainda tá com tratamento psicológico para poder ser realizado com aquilo. O que eu queria falar para vocês é, tipo, ter respeito com essas pessoas, ter carinho, porque às vezes o seu preconceito dói mais do que o que ela já tá sentindo por ter aquilo. E na real, a gente não sente nada, a gente vive normalmente. Tipo, muita gente acha que dói. Não dói, eu não sinto diferença. Hoje eu não sinto diferença o que tem vitiligo e o que não tem. Quando tava no tratamento que eu sentia alguma coisa por estar fazendo um tratamento. E quando eu pego uma quantidade de sol excessiva, tipo só quando eu vou pra praia, gente, é como se uma pele tivesse mais protegida que a outra. Só isso, pessoal. Ela não é transmissível ao toque nem nada disso. Eu já sofri preconceitos, por exemplo, no ônibus. Eu, sinceramente, não curto muito andar de ônibus. Não é porque hoje eu tenho carro e eu tenho condições de andar de carro. Não, não é isso. É porque na época pegar o ônibus pra ir pra faculdade ou até voltar, porque eu ia com meu primo, era mais voltando. Às vezes eu pegava um ônibus lotado e eu conseguia sentar. Imagina você pegar um ônibus lotado e você ir sozinho e ninguém ir do seu lado. E você olhar pra cara das pessoas e as pessoas, tipo, olharem pra você estranho. A gente sabe quando estão olhando pra gente estranho. É notável. Então, é isso que eu quero passar pra você. Não olhe pra gente como estranho. A gente não tá doente ao ponto de transmitir, por exemplo, Covid pra você. Por exemplo, teve uma vez, isso recentemente, eu tava no avião indo pra Manaus, que eu tava indo pra um evento. E, cara, a senhorinha sentou do meu lado e ficou me olhando. Eu já percebi que ela já tinha reparado que eu tinha vitiligo. Só que a gente sente ali na hora a energia de que não tá vendo com bons olhos. E eu lembro até hoje, ela chamando a aeromoça e pedindo pra trocar de lugar. Eu fiquei olhando aquilo e, cara, ela nem poupou falar o porquê. Tipo, ela falou, ah não, porque o rapaz aqui do meu lado tá doente. Eu poderia ali ter arranjado um escândalo absurdo. Só que eu fiquei travado, brother. Eu fiquei assim... E tipo, o filho dela foi e trocou de lugar com ela, um negócio assim, e ficou do meu lado. E eu fiquei a viagem toda, saindo do Rio de Janeiro pra ir pra Manaus, assim, caralho, que porra foi essa? E depois de muito tempo, aquilo ali me machucou. Então, preconceito machuca. Não adianta, velho. Preconceito faz mal. Não façam isso. Pelo amor de Deus. E é mais isso, galera. A minha experiência. Depois eu posso voltar com mais assuntos aqui, falar sobre cuidados que eu tenho ou algo do tipo, mas eu vou pedir pra você me acompanhar lá nos stories. Eu tô compartilhando isso mais no meu Instagram pessoal. Mas lembre-se, galera, o maior artista pop já conhecido nesse planeta, que é o Michael Jackson, ele tinha vitiligo. Tem artistas que você nem imagina que tem vitiligo, por exemplo, Luísa Brunet tem vitiligo, e vários outros artistas. E eu vou te falar, garanto que também, de repente, você que tem algum tipo de preconceito, idolatra uma pessoa que tem vitiligo. Cara, eu tenho certeza absoluta que alguém que gosta do Michael Jackson, com certeza não sabe que ele tem vitiligo porque não tem informação nenhuma, acha que ele nasceu branco e ainda tem preconceito com quem tem vitiligo. E pior, se duvidar, outros tipos de preconceito. É falta de conhecimento, é falta de informação. Então, eu tento ser mais informativo aqui com experiências pessoais. Eu mesmo já tive preconceito com pessoas que têm vitiligo. Quando eu era pequeno, tinha uma senhorinha que morava no prédio em frente e ela tinha o rosto todo manchado de vitiligo, o rosto todo tomado. E eu tinha medo daquela senhorinha. A luz trocou aqui, desculpa. Porra, é do nada, velho. E eu tinha medo daquela senhorinha, entendeu? Eu andando na rua, quando eu via aquela senhorinha, eu corria. É um tipo de preconceito, uma opinião antecipada, que mesmo uma criança pode ter. E eu só fui realmente conhecer o vitiligo quando eu tive. Se duvidar, se eu não tivesse tido, hoje as minhas informações sobre isso seriam poucas. Não sei, eu não tenho conhecimento de muita coisa assim. Mas com certeza, uma coisa que eu sei é que eu não seria preconceituoso. Se eu tenho uma opinião ali que é a minha opinião, primeiro, eu guardo pra mim, e se eu quiser expor ela,
eu vou procurar mais sobre. Dependendo de como você expõe a sua opinião, acaba sendo um preconceito. E isso é errado. Então, toma mais cuidado com você se comporta na internet, meu querido. Eu já falei isso e eu sempre vou falar. Vai dar merda um dia pra você, dependendo do preconceito que você tenha. Alguns são crime hoje, entendeu? Então já fica a dica. E eu não quero estender muito esse papo. Agradeço muito por você ter visto esse vídeo até o final. Não teve ratão hoje. É um assunto um pouco sério, mas eu tentei entregar para você da melhor forma possível. Não veja isso como algo triste. Eu não tô me debulhando em lágrimas por causa disso. Eu realmente só fiquei preocupado por causa da ignorância das pessoas. E isso, a gente entregando informação, acaba curando isso. Então vamos lá. Vitiligo não tem como transmitir em evento. Ele tem tratamento sim, mas se a pessoa quiser viver com aquilo sem tratamento, ela pode também, que é o meu caso. Eu tava pensando sinceramente em voltar a fazer o tratamento, só que, cara, é muito chato ficar passando pomada, e isso e aquilo, eu sei lá, eu não gosto. Então tá aqui as tatuagens que Deus me deu, e eu adoro elas, hoje eu adoro elas. Sinceramente, acaba virando um escudo. Às vezes a pessoa tem preconceito por maldade, e você evita de conviver com aquela pessoa porque ela foi preconceituosa com você, e isso é uma das melhores coisas pra mim. Tem pessoas que são horríveis, teve preconceito comigo, e eu não convivi com elas. Paz, meu irmão, vá pra puta que o pariu, que um dia você vai se foder. Então você que se esconde, você menino que tem vergonha, você menino que tem vergonha, você homem que tem vergonha, você mulher que tem vergonha, aceite, sério, procure aceitar. É uma coisa bonita, hoje eu vejo como uma coisa bonita. Até pouco tempo eu ainda não gostava, e hoje eu sinceramente aceito. Se não, eu não tinha nem tirado a máscara. Muita gente achava que eu não tirava a máscara por causa do vitiligo, e não, nunca foi isso, pelo amor de Deus. Então é isso aí, pessoal. Deixa o like aí, compartilha com as pessoas que você tem certeza que não sabem nada sobre o assunto. Compartilhe com aquelas que têm vitiligo, porque eu garanto pra você que, se duvidar, ela vai se sentir muito abraçada pelas coisas que eu falei aqui hoje. Vão buscar identificação. E galera, respeito, é sério. É muito bom respeitar as pessoas e ser respeitado. Beleza? Fui, pessoal!